Essa é a base ADOLE 148 da Central de Taguatinga. O que você faria se as pessoas que você mais ama te tratassem mal? A decepção seria muito grande, não é? E se eu te disser que Jesus passou por essa decepção? Nesta semana, na lição da Escola Sabatina, nós estudamos sobre o dia em que Jesus foi aclamado como rei e logo em seguida chorou amargamente. Sábado, 25 de setembro. A multidão estava muito feliz, proclamava Cristo como rei. Finalmente parecia estar aceitando Jesus como Filho de Deus. E a profecia estava se cumprindo. Mas, infelizmente, o pessoal de antes, que estava louvando a Deus, agora queriam que o seu filho, Jesus, fosse crucificado. Pelo visto, o povo de Deus não queria ser seu povo. Por séculos louvaram, adoraram pela chegada do Messias, mas quando ele chegou, eles descartaram ele, jogaram ele de lado, queriam que ele fosse crucificado, né? Povo doido. Jesus ficou muito triste e chorou quando viu o futuro de Jerusalém. E ao ver como o povo era hipócrita e tinha falsidade em seu coração. Os discípulos uma vez presenciaram Jesus amaldiçoando uma figueira, assim como Israel não era e não aparentava ser. Parecia uma árvore sadia, linda, frutífera, mas na verdade ela era estéril. Então, para que a nossa vida frutifique em amor, obediência e humildade, precisamos nos comprometer totalmente com Ele, pelo Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. A lição de segunda-feira começa nos lembrando do texto-chave desta semana que se encontra em Lucas 19, versículos 41 e 42. Estes versos nos contam que Jesus chorou com a decadência espiritual de Jerusalém. Enquanto a multidão estava observando a beleza da cidade, Jesus acabou tendo uma reação diferente. O Libertador, na página 332, nos conta mais detalhes. Todos os olhares se voltaram para o Salvador. Com surpresa e desapontamento, eles viram seus olhos se encherem de lágrimas e seu corpo balançar como uma árvore na tempestade. Seus lábios trêmulos emitiram um gemido de angústia, como se viessem de um coração despedaçado. Jesus ficou decepcionado com os judeus porque eles poderiam ter escolhido um caminho, mas acabaram escolhendo outro. E isso foi bem ruim para eles. Jesus também sabia que nas cerimônias espirituais lá dos judeus, eles faziam isso só por obrigação, só porque era uma tradição antiga e, só para ficar bonito vamos fazer aqui, né? Porque já que é obrigado, é uma coisa antiga, vamos fazer só por fazer. E ao invés de eles se aproximarem mais de Deus, eles acabaram assim se afastando ainda mais. E eu queria finalizar lendo Isaías 29, versículo 13. Esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Então, assim, o povo lá estava assim, só seguindo a Deus porque era obrigado. E assim, eu queria finalizar fazendo uma pergunta. Será que a gente estuda a lição, prega, canta, só porque a gente é obrigado? Ou é porque realmente a gente ama a Deus e quer compactuar para a pregação do Evangelho? Então fica aí essa reflexão para a gente sempre refletir se a gente é ou não um cristão verdadeiro. Coisa que ao entrar na cidade de Jerusalém, Jesus entrou em um jumentinho, pois estava cumprindo a profecia de Zacarias. Aquela entrada em Jerusalém foi muito especial, pois todos os que Jesus resgatou do pecado ou curou e ajudou estavam lá erguendo suas vestes para o receber. Inclusive, algo que eu achei bem interessante, eu não sabia, foi que Lázaro que guiou o jumentinho onde Jesus estava montado. As lágrimas de Jesus ao entrar em Jerusalém também foram de tristeza por causa do pecado do povo. Uma coisa que Jesus fez no início e no final de seu ministério foi expulsar os vendedores de seu templo, porque eles estavam fazendo comércios. Jesus comparou a religião judaica à figueira estéril, que impressionava por sua aparência externa, mas não produzia os frutos esperados. Dia de estudo, quarta-feira, dia 29 de setembro. Versos de impacto, Ezequiel 33, verso 11, 1 Pedro 3, verso 3 e 4, 1 Pedro 4, 17.
Observe que os textos falam sobre misericórdia, justiça e o perigo de se apoiar na aparência, e estão relacionados com o incidente da história dessa semana. Em seu caminho para Jerusalém, Jesus sentiu fome e viu uma figueira. Esse é um tipo de árvore bastante peculiar, pois os frutos começam a aparecer antes das folhas. E Jesus, passando por lá, vendo a árvore cheia de folhas, obviamente pensou que estava cheio de figos lindos, maravilhosos e suculentos. Só que, para sua infelicidade, a árvore não havia nenhum figo. Então Jesus resolve amaldiçoar a figueira por estar mentindo. Essa atitude parece não combinar com Jesus, não é mesmo? Por que Jesus agiu assim? Que lição ele quer ensinar? Essa árvore é um aviso ao povo de Deus que tenta aparentar que é santo, ou está produzindo bons frutos, mas na verdade está apenas enganando as pessoas. Deus quer que sejamos realmente frutíferos, e que não aparentamos que somos bons, mas que realmente possamos dar frutos. Que falou que por mais de 1000 anos a nação judaica ela rejeitou a palavra de Deus e os conselhos, um montão de coisa que Deus fazia por eles. E ficou muito tempo eles rejeitando desse jeito Deus. E mesmo Deus enviando profetas para falar para eles a palavra dele, para falar as coisas que tinham que ser feitas, ajudar eles não deram bola e eles não aceitaram e deixaram de lado. E muitas vezes eles também mataram profetas que estavam pregando a palavra. E eu vi que mesmo tendo acontecido isso há tanto tempo, a geração de Cristo, as pessoas que estavam vivendo nos dias de Cristo aqui, elas mesmo assim elas rejeitaram, porque elas não rejeitaram por elas rejeitaram pela influência que as pessoas de antigamente, há mais de 1000 anos atrás, tinham dado para ela, a influência de não ter aceitado. E essa influência má foi passando de geração em geração, né? E daí a gente vê, né, que hoje acontece a mesma coisa. Às vezes, coisas que acontecem muito no passado, vai passando de geração em geração e vai acontecendo nos dias de hoje. Por isso que as pessoas elas não têm que ligar para a opinião dos outros. Elas têm que buscar a verdade que elas acreditam e têm que buscar uma coisa para ser uma estrutura para a pessoa. Oi gente, aqui é a Maria e eu vou comentar um pouquinho das partes mais importantes da lição de sexta-feira. Então, de modo geral, a lição ela falou sobre daquele episódio da vida de Jesus, da história dele, em que ele estava montado num jumentinho e o povo estava cantando hosanas para ele, tipo que desfilando. E o ponto central dessa história para a lição é a parte que ele vê Jerusalém e chora. Então, nesse momento, para mim, tipo assim, a parte que a lição abordou como mais importantes para esse momento é que, como a lição fala que Jesus chorou amargamente ao contemplar o julgamento que Israel enfrentaria. Ou seja, Jesus, ao ver a cidade, ele viu todo o sofrimento, toda a angústia que o povo ia passar e a maneira também como eles não iriam aceitar as mensagens de Jesus e a maneira como eles iam julgar o próprio Cristo, entendeu? E a nação israelita rejeitou Jesus e Israel servia a Deus com os lábios, mas não com o coração. A lição aborda bem esse ponto, que Israel falava que era o povo de Deus, mas não praticava esses princípios, entendeu? E a lição também fala que Cristo quer que vivamos por Ele, não apenas aos sábados, mas todos os dias da semana. Ou seja, não devemos ser crentes ou cristãos ou viver para Cristo somente nos finais de semana, ou somente no sábado, ou nos dias que a gente vai na igreja. Às vezes até no momento que a gente vai para a igreja. A gente deve servir, amar a Deus e mostrar isso para as pessoas durante todos os dias da semana. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!